O assunto desse vídeo é um assunto polêmico: a escravidão no Velho Testamento. Como era a escravidão na antiga Israel, no tempo dos profetas? Basicamente, no Velho Testamento havia 3 tipos de escravidão: escravidão por dívida, escravidão por roubo e escravidão por necessidade. A escravidão por dívida era simples. Você pedia uma certa quantia de dinheiro emprestado, mas quando chegava a hora de pagar, você não podia pagar. Então você seria vendido como escravo para pagar a sua dívida. A segunda forma de escravidão, no caso em questão, a dívida por roubo, era muito simples. Se você fosse pego roubando, você seria vendido como escravo. E para que você fosse vendido como escravo, deveria haver 2 testemunhas de que você foi pego roubando. Por exemplo, se você roubasse 99 pessoas e na 100ª você fosse pego roubando, houvesse 2 testemunhas, você seria vendido para pagar a dívida que você teria contraído com aquela pessoa, mas aquelas outras 99 pessoas ficariam sem receber. O terceiro tipo de escravidão era a escravidão por necessidade. Basicamente, você não tem comida, você não tem onde morar. Você mesmo se entrega à escravidão para ser escravo. A escravidão no Velho Testamento é totalmente diferente da escravidão que houve no Brasil. A escravidão no antigo Israel, era regida por um conjunto de leis. A primeira coisa que você tinha que acertar com seu escravo, assim que você o comprava, era acerca do seu salário. Os escravos israelitas recebiam um salário. Era menor que o salário de uma pessoa normal, mas era um salário. Se você fosse uma pessoa casada e tivesse filhos, o seu patrão deveria lhe dar um lugar para que você, a sua esposa e os seus filhos morassem. Também havia uma série de leis acerca de trabalhos lícitos e ilícitos para o seu servo fazer. Por exemplo, trabalhos degradantes, o escravo não era obrigado a fazer. E se o patrão exigisse que ele fizesse, ele poderia denunciar os líderes das sinagogas. Também existia uma lei que dizia que a mesma comida que o senhor comia, o seu servo deveria comer. Por exemplo, se o seu senhor comesse bem, o escravo deveria comer bem. Se o prato do senhor fosse de prata, o prato do escravo deveria ser de prata. Também existiam leis acerca da violência. Se um patrão batesse no seu escravo, o escravo sairia livre. E também havia o ano do jubileu. A cada 7 anos, os escravos israelitas eram libertados. Se você comprou um escravo e falta 3 anos para o ano do jubileu, então ele seria seu escravo apenas por 3 anos. Estes escravos, eles tinham uma série de direitos. Então, até certo ponto, eles não eram bem escravos, mas estavam mais para trabalhadores assalariados. Também havia a questão dos escravos não judeus. Os escravos não judeus, eles eram escravos para a vida toda. Isso é claro, a menos que se convertessem ao judaísmo. Aí eles tinham direitos a serem libertos no ano do jubileu. Em Êxodo 20, Deus dá a sua lei eterna, sua lei inviolável: não matarás, não roubarás, não mentirás. Porém, na lei que foi dada em Êxodo 20, diz que é pecado matar, mas não é porque Deus proibiu matar que significa que as pessoas vão deixar de matar. Por isso é dado Êxodo 21. Êxodo 21, nós vamos encontrar leis que tem como objetivo sanar essa questão. Você matou? Pois muito bem, olho por olho, dente por dente. Na lei eterna de Deus, Deus vai dizer que é errado escravizar,
que Deus não gosta da escravidão, que a escravidão é errado. Mas ninguém vai deixar de praticar a escravidão só porque Deus disse que é errado. Então, por isso, Deus vai criar leis acerca da escravidão. Mas o fato dele criar leis não significa que ele aprova a escravidão. Essas leis, elas tinham como objetivo meramente pegar os escravos e transformá-los em trabalhadores assalariados, na prática. Eles continuavam sendo chamados de escravos, mas na prática eles não eram escravos de fato. Muitos tentam apontar a escravidão no Velho Testamento como uma forma de invalidar o Velho Testamento. Mas é importante nós lembrarmos que Êxodo 21 é uma questão cultural. Lá nós vamos encontrar leis civis, e as leis civis têm tempo, lugar e cultura. Se Deus proibisse a escravidão, o que os hebreus fariam? Eles venderiam seus filhos e filhas para as nações vizinhas, e eles iriam sofrer. Mas em vez de fazer isso, Deus ele usa de inteligência, ele mantém a escravidão, só que ele cria leis acerca disso, criando um sistema diferente. Eles eram escravos, mas só da boca para fora. Você não podia bater no seu escravo, você não podia dar comida inferior à sua ao seu escravo, você não podia pedir para que o seu escravo fizesse trabalhos degradantes. E quando você ia libertar o seu escravo, você deveria dar a ele um bom presente, pois ele lhe serviu por 7 anos. Se ele lhe foi servo por 7 anos, nada mais justo do que você lhe dar um presente.